Rádio ABC, reportagem especial. Neste quarto capítulo de série de reportagens especiais, que trata da história da indústria automobilística brasileira, vamos falar do movimento sindical, que com grande força surgiu na região do Grande ABC, mudando significativamente as relações entre patrões e empregados. Você ouvirá a partir de agora depoimentos de pessoas que viveram as greves e as mudanças do setor automotivo, que geraram reflexos que perduram até hoje. O ano de 1978 entrou para a história como o ano em que novas lideranças sindicais surgiram durante as greves, com o objetivo de reivindicar melhores condições de trabalho para os metalúrgicos que produziam riquezas e divisas para o país e os empresários do setor. Dentre os vários sindicalistas que empunhavam o microfone, fosse nas manifestações à porta das fábricas, fosse nos atos em praça pública, Luiz Inácio Lula da Silva se destacava como grande líder daquela massa operária. 24 anos depois, o mesmo Lula, chamado de companheiro pelos peões de fábrica e de Lulinha Paz e Amor pela imprensa, é eleito presidente da República. Recentemente, na festa de comemoração de 50 anos de fundação da Volkswagen em São Bernardo do Campo, o agora presidente Lula lembrou qual era o cenário da época das greves. Como eu, vocês sabem o que nós passamos aqui na década de 70. Hoje está tudo maravilhoso, mas houve tempo em que a gente não podia nem fazer uma assembleinha na porta da Volkswagen. Houve tempo em que as relações eram duras. E eu dizia para a direção da Volkswagen, há males que vêm para bem. Porque a Volkswagen, em 1980, eu estava cassado do sindicato. A minha diretoria totalmente cassada. A Volkswagen inventou uma comissão de fábrica para poder anular o sindicato. E isso deu a nós o direito de começarmos a brigar por comissões de fábricas. Sobre o que o presidente Lula disse na montadora, Hélio Clemente, funcionário da indústria alemã, há 30 anos, comentou. O surgimento de movimentos sindicais na década de 70 impulsionou, sem a menor dúvida, a modernização das relações trabalhistas no Brasil. Consequentemente, na década de 80, com a criação da representação dos empregados, a Volkswagen do Brasil inova também nas relações trabalhistas, trazendo para dentro das fábricas a cultura das negociações plenas. Cláudio Malanche, ex-metalúrgico que viveu o histórico período das greves do ABC, comenta como a atuação do sindicato endureceu o relacionamento dos empresários com os trabalhadores. Depois de 78 é que o sindicato passou a ser forte e começou a interferir, na verdade, no andamento da fábrica. Não, eu acho, inclusive, que o movimento sindical atrapalhou bastante o andamento da indústria, né? Porque a empresa, com as reivindicações trabalhistas, ela passou a endurecer as negociações e, na verdade, o pessoal pensa que houve ganho com as greves, com as reivindicações, e eu entendo que não houve ganho. A empresa cada vez começou a aplicar aquilo que estava determinado em lei. Malanche explicou também por que não aderia às greves naquela ocasião. Durante o tempo que eu fiquei na fábrica, houveram muitas greves. Eu nunca participei porque eu nunca concordei com as greves que foram impostas, né? É porque eu acho que a empresa sempre cumpriu com as obrigações dela, pagava os melhores salários do mercado e eu achava que o sindicato usava a empresa Volkswagen como um meio para conseguir ir para outras empresas, porque o maior número de empregados, o maior impacto de greves era com os funcionários da Volkswagen. Então qualquer situação que havia no ABC. O ex-metalúrgico também falou de como eram os acordos que eram firmados pelos empresários com os trabalhadores e o sindicato. Houve uma resistência grande desses acordos, visto que a situação de emprego, a situação da empresa não ia bem. O trabalhador foi, na verdade, quase obrigado a assinar esse acordo, né? Ele não tinha saída, ou o trabalhador aceita a condição desse acordo, ou a empresa deixa de operar no mercado. E aí a situação seria pior, né? Historiador e doutor em jornalismo, José Faro acredita que a relação entre patrões e empregados mudou radicalmente. Faro crê que essas mudanças beneficiaram muitos empresários. Mas devem ter visto com simpatia que o governo reprimia movimentos de esquerda, movimentos sindicais.
porque isso favorecia a atuação delas e elas podiam, portanto, lidar com os seus funcionários, seus operários, sem ter que negociamentos grevistas e tal. Todo o movimento, todo o processo político ditatorial é sempre um pouco benéfico para as grandes empresas, eles sempre tiram um pouco de proveito disso. Outro sindicalista que surgia naquele momento era o novo presidente da Central Única dos Trabalhadores e membro do atual governo federal, Luiz Marinho. Ao lado de Lula, Marinho enfrentava a luta sindical que muitas vezes fazia com que ocorresse enfrentamento dos trabalhadores com a polícia. Sobre a importância do país ter hoje um líder sindical no poder, Marinho comenta. A vitória do Lula representa, na minha opinião, a oportunidade ímpar na vida do país. Nesses 503 anos, nós nunca tivemos a oportunidade que temos em mãos agora. É a possibilidade de uma conquista, de um processo de participação da sociedade brasileira, não somente dos trabalhadores, mas do conjunto da sociedade brasileira, nesse processo. Sem dúvida, nós temos em mãos a possibilidade de encontrar os rumos que o nosso país tanto precisa. Com a automação nas indústrias brasileiras, muitos operários perderam seus empregos. Cláudio Malanche explica como o processo ocorreu na Volkswagen. Bom, houve a necessidade da modernização, né? Houve a necessidade da indústria ficar mais competitiva para poder continuar no mercado, e aí começou a automação das indústrias, né? A Volkswagen, por exemplo, é uma empresa que investiu muito nessa época para melhorar o produto e investiu muito em tecnologia para baratear o custo de produção. Amanhã, no quinto e último capítulo da série de reportagens especiais sobre a indústria automotiva brasileira no ABC, você vai saber por que o brasileiro é um apaixonado por automóveis. Sheila Fernandes, Monteiro Neto. Rádio ABC. Reportagem especial.